Acho que chegou a hora de tentar escrever sobre o meu conto e meu jogo favoritos. Eu não sei se vou conseguir transmitir toda a dimensão do que eu sinto para essas coisas, mas vou tentar. Alerta de melodrama. Pé. O meu primeiro contato com Alice no País das Maravilhas não foi no livro. Inicialmente era apenas mais uma daquelas histórias de contos de fadas, um dos livros que talvez você já tenha lido no primário, numa edição absurdamente reduzida a páginas coloridas com uma frase por folha. Mais uma obra que quando você é criança talvez você pense que tenha sido inventada pela Disney, até na adolescência ler na internet que na verdade são histórias com versões originais bem macabras, até mais tarde descobrir que na verdade são histórias de muito tempo atrás para crianças que, hoje em dia, talvez tivesse detalhes que não fossem tão saudáveis para o desenvolvimento do pequeno indivíduo, ou por que se considera politicamente correto, por pura questão de contexto histórico. Só bem mais tarde que fui ler o livro, ambos os livros, para ver do que se trata. Alerta de spoiler. Na verdade, todo esse vídeo conterá spoilers. E isso é um spoiler. Spoiler. Há spoilers. Ok, parei. Pelo que me lembro, Alice é uma criança bem imaginativa que saiu para brincar com sua irmã pré-adolescente numa tarde quente de um verão. Por ser pré-adolescente, sua irmã não tem mais tanto interesse nas brincadeiras em que Alice está interessada e assim, ela resolve sair sozinha andando por uma floresta até ver um coelho branco de terninho e relógio, que parece estar com muita pressa indo a algum lugar. Alice o segue até entrar na toca e, depois de cair por tanto tempo que dá para ela conversar sozinha, chega ao País das Maravilhas. Até então, nada diferente do que se poderia esperar de uma obra infantil. Mas no País das Maravilhas acontecem coisas absolutamente absurdas e sem sentido. As criaturas reagem a Alice com uma comunicação frequentemente bem rude e apática, com diálogos que saem do nada e não vão a lugar algum, usando sugestões de metáforas a todo tempo, mas que nem sempre realmente expressam que há uma mensagem subliminar por trás do discurso, consistindo apenas de metáforas por metáforas que são esquecidas no momento seguinte e vão deixar o texto como um todo bem confuso. Depois de ser acusada e apresentar a sua defesa num tribunal perante a Rainha Vermelha, respondendo sobre o crime de ter matado o tempo, uma torrente de cartas da rainha ataca o seu rosto e nisso, Alice acorda com algumas folhas que bateram no seu rosto tragas pelo vento. Descobre então que estava durante esse tempo todo dormindo no colo da sua irmã e aí a história acaba. Isso é, era tudo um sonho. Por isso, tão confuso. Segundo o Wikipedia e parte dos arquivos que tenho na memória, o autor do livro, Lewis Carroll, teve a ideia da história num passeio que fez com a filha de um amigo seu que ele adorava muito, também chamada Alice. Lewis Carroll teve sua formação em matemática e na época já tivera até publicado um tratado no assunto. Pelo que me recordo, em dada tarde Carroll teria levado a garota para passear de barco no rio e, no meio do trajeto, a garota pediu para que ele contasse uma história, como fazia com frequência. No entanto, Lewis não tinha uma história em mente, pois já havia contado todas as que conhecia para Alice. Resolveu então inventar uma e foi improvisando de acordo com as reações da garota. Conta-se que ela gostou tanto da história que pediu para que Lewis a escrevesse e mandasse para ela depois. Ele então resolveu escrever a história no momento posterior e, com as devidas modificações e alongamentos, resolveu publicar o livro com a obra. O fato de a história ter surgido de improviso pode, assim, satisfatoriamente, justificar o motivo dela ser tão confusa. Alguns anos mais tarde, Lewis ainda publicou um segundo livro, Alice através do Espelho, ou Alice no País do Espelho, como aparece em algumas traduções. Bem mais confuso ainda que o primeiro, expressa um retorno de Alice ao País das Maravilhas, dessa vez atravessando um espelho ao invés de caindo na toca do coelho. Alice é frequentemente colocada em situações que não quer, no meio de conflitos e forçada a fazer coisas que não gosta. Mas, como no anterior, tudo se resolve bem no final. Acredito que, justamente por ser tão sem sentido, essas duas histórias seriam tomadas como infantis, dado que uma criança talvez não seria capaz de perceber as nuances de algumas conversas ali presentes, mas me questiono quanto à validade de classificar essa história como exclusivamente infantil. O próprio autor não colocou uma classificação indicativa nos seus livros, afirmando que os contos de Alice são para qualquer idade. O momento que eu tive contato com os livros, no entanto, repito, foi tardio. O meu primeiro contato mais profundo com a obra foi em dois jogos que são sequência um do outro. O primeiro, American McGee's Alice, um humilde jogo produzido de gráficos quadradões e modelos 3D risíveis, que é continuado muitos anos mais tarde por Alice Madness Returns, um jogo que já é patrocinado pela EA Games com qualidade audiovisual de ponta. No American McGee's Alice, a protagonista é Alice, uma garota cujos pais e irmã morreram no incêndio em sua residência em Londres no século XIX, evento do qual ela conseguiu escapar com graves queimaduras.
O reverberar das vozes de desespero de seus familiares a levou a um trauma profundo no momento em que ela acreditou ter sido a causadora do incêndio. 5 anos após terapia intensiva no hospital psiquiátrico, ela acaba tendo um retiro mental para dentro de si própria. Um país das maravilhas desfigurado pela sua psique ferida. Lá ela encontra o gato risonho, ou gato de Cheshire, uma figura bem alta e esquelética, com um sorriso ridiculamente largo de dentes afiados. You've gone quite mangy, cat, but your grin's a comfort. And you've picked up a bit of an attitude, still curious and willing to learn, I hope. Ele a conta que a Rainha de Copas colocou todo o País das Maravilhas no governo autoritário de tristeza e declínio, e de que a rainha colocou uma recompensa na cabeça de Alice. O gato também a adverte a deixar de lado seu instinto de liderança e seguir o Coelho Branco, outra figura grotesca que foi convocada pela rainha para matá-la, mas parecia estar procurando maneira de ajudá-la. Alice chega atrás do coelho precisando tomar uma poção para reduzir de tamanho e conseguir acompanhá-lo por pequenas passagens até o momento que ela alcança, mas antes de qualquer coisa, ele acaba sendo esmagado pelo pé do chapeleiro maluco, que está em tamanho normal, e também quer destruir Alice. Todo o País das Maravilhas tem aspecto morto e cores mórbidas, não há luz do sol, qualquer tipo de pureza. As criaturas de lá têm todo o aspecto horrendo e Alice se utiliza de um faco para fatiar tudo que se colocar em seu caminho. O jogo conta com alguma sanguinolência, apesar de ter sido bem reduzida a quantidade de sangue na versão final, e a qualidade gráfica baixa não reproduzir bem o horror de sangue escorrendo pela tela. No meio tempo, ela encontra a lagarta que a diz que o estado atual do País das Maravilhas é resultado da culpa de Alice em ter sobrevivido. Tudo que lá existe são versões torturadas de suas fantasias e dores, e a diz que a única maneira de recuperar sua integridade é destruindo a Rainha de Copas. Mas, para isso, ela precisava crescer primeiro, uma afirmação meio dúbia dado o tamanho pequeno dela. No meio de sua jornada, ela encontra a duquesa que deseja devorá-la, o chapeleiro que estava usando máquinas para conduzir cruéis experimentos na lebre de março e no Arganais e, pouco antes de chegar no castelo da rainha, o Jaguadart. Souls misbegotten and unnatural child. You smelled the smoke, but you were in dreamland taking tea with your friends. You couldn't be bothered. Your room was protected and spared, while your family upstairs roasted in an inferno of incredible horror. Uma monstruosidade feita do mais profundo ódio e negatividade, que acusa Alice de todo tipo de barbaridades até encontrar a Rainha de Copas. Who am I? Off with her head. Cujos tentáculos se estendem por todo o seu reino espalhando destruição. O gato risonho faz repetidas aparições durante o jogo, jogando enigmas para Alice que tem a ver com o próximo desafio que ela vai enfrentar, ou conferindo dicas de soluções para enigmas. Ao encontrá-la, a rainha se mostra ter a face tanto do chapeleiro quanto a própria face da Alice, literalmente. Ela revela que decidiu tomar o controle depois de todas as tentativas fracassadas da garota para retomar sua sanidade. Avisa a Alice que a realidade é para pessoas crescidas, que conseguem deixar as coisas irem embora, não para aqueles cheios de autopiedade e que, destruindo-a, Alice ia destruir apenas a si mesma. Leave now, and some hollow part of you may survive. Stay, and I will break you down. You will lose yourself forever! No entanto, ainda assim a Alice encontra o ímpeto de derrotar a rainha. E depois disso, o País das Maravilhas é restaurado e Alice tem sua mente reparada. O jogo termina com ela deixando o asilo Rutledge, onde ela estava internada. O jogo é uma tentativa de apresentar uma versão dark de uma história bem conhecida. Percebe que os personagens do livro de Lewis Carroll durante toda a trama têm falas que fazem clara referência ao livro original, como se fosse apenas uma diferente interpretação. Essa proposta já soa bastante interessante para quem conhece o conto. As músicas do jogo são um ponto alto bem notável por estarem sempre conferidas aos ambientes com uma atmosfera assustadora ou de suspense, usando de som de brinquedos, relógios e coros de criança ou mulheres distorcidos, mas a jogabilidade é bem ruim. Enquanto o começo é absurdamente difícil por ter poucas armas para enfrentar monstros poderosos, os inimigos aumentam muito de dificuldade, exceto os chefes, que faz o meio pro fim ser bem fácil depois de se conseguir as armas boas. O que me prendeu mesmo foi saber como terminar a história que ajuda na compreensão do próximo jogo, Alice Madness Returns. Esse foi o primeiro que joguei, que foi o que me pegou. Esse próximo jogo conta uma versão de Alice um pouco mais velha, quase uma adulta já. Apesar de ter saído do hospital psiquiátrico antes, Alice não tinha onde morar e ficou pulando de local em local até conseguir abrigo no orfanato para órfãos mentalmente abalados, sob os cuidados do renomado psiquiatra Dr. Angus Bumby,
no Asilo Rutledge, uma mesma referência ao nome do hospital anterior. Percebendo que o trauma ainda vive nela, acaba mais uma vez caindo no País das Maravilhas em busca das memórias que lhe foram tiradas pelo trauma e a verdade sobre seu passado. Utilizando uma tecnologia de design gráfico bem mais avançada, agora o jogo é uma verdadeira obra de arte. Cada cenário tem paisagens de se tirar o fôlego, bem criativas e com a mistura de diversos elementos da realidade com o sonho. É possível ver diversos traços de infância no cenário inicial, o Vale das Lágrimas, que conta com peças de dominó flutuantes, brinquedos, flores, dados flutuando, que conforme se move pelo cenário vai se recuperando memórias, isto é, Alice recobra falas que ela ouviu de seus familiares ou pessoas próximas em sua infância. Tudo é determinante com o modo que ela interage naquele mundo. Ela sai pulando sobre plataformas do mesmo jeito que sua mãe e irmã diziam que ela pulava da mesa ou do armário. O cenário tem vegetação exuberante de plantas exóticas, as mesmas que seu pai, um biólogo botânico, a mostrava durante a infância. Há objetos de mesa como búzios de chá e xícaras gigantes, formam aqueles que estavam na cozinha de sua casa. O País das Maravilhas convence muito mais como espaço da própria intimidade da personagem que, dessa vez, também muda um pouco quando vai para o País das Maravilhas. Enquanto a Alice do mundo real tem olheiras evidentes, pele pálida e cabelo desgrenhado, a Alice do País das Maravilhas tem uma cor mais viva, uma bela maquiagem e cabelos bem soltos que se movem a qualquer sinal de brisa. A jogabilidade é bem mais leve e solta. A Alice consegue flutuar pelos cenários e os combates são bem mais fluidos que o jogo anterior, dependendo mais da habilidade do jogador. Um dos primeiros personagens a ser encontrado é o gato risonho mais uma vez. At least the place I've landed is somewhat familiar. About time, too, Alice. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. De cara ela já o disse que ele não ajudou em nada nos problemas anteriores, fazendo referência ao primeiro jogo da série, e ele, por sua vez, a alerta de que dessa vez o País das Maravilhas foi incorrompido por um novo mal, muito pior do que a Rainha de Copas, que ameaça destruir sua sanidade de uma vez por todas, o Trem Infernal. Ela então segue pelo País das Maravilhas em busca das mesmas figuras que antes estavam contra ou a favor dela, para descobrir em que estado se encontram com os novos eventos que ali aconteceram. Conforme vai prosseguindo pelos cenários, vai encontrando a destruição causada pelo trem e a sua corrupção, um líquido negro que se manifesta em forma de criaturas grotescas que cobrem os ambientes. Diferentemente do jogo anterior, ocasionalmente Alice acorda de seu delírio mais uma vez na realidade, procurando pelas pessoas que a ajudaram a chegar até ali, seja sobrevivendo nas ruas ou com terapia, em busca da verdade sobre si mesmo, até ela cair mais uma vez em delírio. A cada catatonia, o País das Maravilhas se manifesta a ela de formas diferentes, incorporando elementos da realidade com os quais ela teve o último contato. Novamente o gato faz ocasionais aparições para advertir dos obstáculos e, conforme encontramos os personagens do jogo anterior, vemos como eles reagiram ao novo mal que corrompe o País das Maravilhas, assim como ajudam ou se opõem a ela em sua busca pela verdade. Conforme recupera suas memórias, Alice vai recobrando as pessoas que passaram pelo seu passado, os horríveis médicos e enfermeiros que utilizavam de todo tipo de tratamento para a época avançados, mas cruéis para o ser humano, para tentar tratar o seu problema. Métodos que percebemos de cara que nunca poderiam dar qualquer tipo de ajuda a uma pessoa mentalmente abalada. No final de cada capítulo, ela tem a oportunidade de recuperar um fato sobre a noite do incêndio, até por fim conseguir reconstruir tudo o que aconteceu e motivos pelo qual não consegue se libertar do seu passado. Ela descobre que o mesmo psiquiatra com o qual faz sessões agora, o Dr. Bambi, que a busca sempre convencer a esquecer o seu passado em sua chamada terapia do esquecimento, foi o causador do incêndio. Antes desse evento, ele vinha observando por algum tempo a irmã de Alice e, certa noite, entra clandestinamente na casa, revelando ter feito uma cópia da chave do quarto da irmã. Ele entra no quarto da irmã de Alice e a estupra, mas, como o quarto de Alice ficava em frente e ela sempre deixava a porta aberta por meio do escuro, ela acaba vendo tudo e se vê incapaz de dizer qualquer coisa por medo. Depois de terminar, para encobrir o seu crime, o Dr. Bambi derruba a lamparina acesa na biblioteca da casa e a casa toda pega fogo, provocando incêndio do qual Alice escapa. Sobre isso, há até uma memória que ela recupera que diz que, apesar do estado do seu pai ter sido terrível, a sua irmã mal parecia queimada, como se as chamas não tivessem realmente alcançado ela, como se ela tivesse morrido por outra coisa. Worst is over, and over, and over. Forget it, Alice. Forget it. Depois de obter essa última peça do quebra-cabeça,
Ela acorda para o fato de que na verdade o Dr. Bambi não faz terapia alguma com as crianças do orfanato, mas, na verdade, usa sua terapia do esquecimento para reavivar constantemente os traumas na cabeça de todas elas, até que estejam mentalmente frágeis o suficiente para que possa vendê-las para outros abusadores. Sim, eu sei. Respiremos um pouco. No País das Maravilhas, ela então finalmente descobre que é o Dollmaker, algo que poderia ser traduzido como Criador de Bonecas, que é a entidade que comanda o trem infernal e toda a destruição lá causada, uma encarnação do Dr. Bambi naquele mundo. Depois de destruí-lo, é que ela acorda para a realidade para confrontar o Dr. Bambi pessoalmente. Ele não nega os seus crimes e ainda caçoa dela, dizendo que ninguém ia acreditar nas acusações de uma mulher louca e maltrapilha contra um renomado psiquiatra e pesquisador. No entanto, ele não conta com o fato de que ela adquiriu força bastante para partir para cima dele e empurrá-lo contra a linha de metrô que o atropela. Naquele estado das coisas, no entanto, ela já não consegue diferenciar a realidade de seus delírios. A própria Londres retratada se mistura com o País das Maravilhas, e o que antes era o seu refúgio pessoal se tornou, para ela, o próprio mundo ao seu redor. Ela fica em dúvida se tudo aquilo valeu a pena, mas nesse momento o gato risonho aparece com as palavras finais do jogo, dizendo que eles não podem mais voltar para casa. Ah, Alice, I can't go home again. No surprise, really. Only a very few find the way, and most of them don't recognize it when they do. Delusions, too, die hard. Only the savage regard the endurance of pain as the measure of worth. Forgetting pain is convenient, remembering it agonizing. But recovering the truth is worth the suffering. And our wonderland, though damaged, is safe in memory for now. Fiquei com essas palavras na cabeça por muito tempo. O jogo faz representações muito criativas da mente humana, sem ter medo de fazer sugestões sobre o que poderia ser considerado abominável. Para uma mulher que teve de sobreviver nas ruas de Londres no século XIX, não havia muitas maneiras de ganhar dinheiro e a prostituição era frequentemente a única saída, do mesmo modo como ainda foi por muito tempo e continuou sendo para as mulheres trans. Iremos sugestões disso ao longo dos cenários do jogo. Desde o começo há alguns indícios de que as crianças órfãs não têm destinos muito bons, de que elas expressam a desesperança e desilusões que estão mergulhadas, e quando a Alice está próxima a descobrir o que acontece com elas, alguns dos monstros do País das Maravilhas se manifestam na forma de enormes bonecas infantis que frequentemente fazem gestos obscenos, uma sexualização que não seria de se esperar de crianças vivas na cabeça de uma pessoa. Boa parte das músicas que você ouviu ou ouvirá nesse vídeo são covers de músicas do jogo que não puderam ser colocadas por motivos de direitos autorais. Há ainda mais o que dizer sobre esse jogo, e eu provavelmente vou acabar esse texto com a impressão de que ainda seria muita coisa de fora, mas antes cabe mencionar um certo cenário histórico pessoal. Eu ganhei um computador no início da minha adolescência, aos 11 ou 12, depois da morte de meu pai e de minha mãe ter viajado para tentar a vida em outro país, me deixando com meus tios. Eu estava começando a sofrer mudanças no corpo e desde muito cedo havia aprendido a reprimir a sexualidade, por conta da religião forçada sobre pela minha mãe e também por conta das referências de gay que eu tinha pra mim. Gay pra mim era o seu Peru Zorro total, a Vera Verão, personagem gay na novela que só falava de moda e era espalhafatoso, a Gay Pet. Já haviam sido descobertas experiências sexuais infantis minhas que foram todas tidas como vergonha, imoralidade ou algo que eu nunca deveria repetir. Foi o motivo pelo qual apanhei a única e primeira vez do meu pai, inclusive. Depois de sua morte, eu fiquei morando com meus tios, que não sabiam muito bem lidar com um adolescente, se é que existe maneira de se lidar bem com essas criaturas chamadas por adolescentes. No princípio não dei muita importância ao virtual, até que eu descobri as comunidades de fakes na época do Orkut. Eu já não tinha uma autoestima muito boa, no meu perfil do Orkut nunca houve foto minha, mas apenas de personagem de anime. Sim, eu fui um desses perfis com a imagem de anime não brasileiro, só nunca fui nenhum do Naruto. Pois bem, eu descobri que existia um lugar na internet que as pessoas não faziam perfis de si mesmas, mas de personagens, de coisas que assistiam e inventadas pela sua criatividade. E havia ambientes que as pessoas nesses perfis podiam interagir, fingindo seus personagens e seus perfis. Sei que isso é algo que pode ser visto como bem idiota, de certo modo bem infantil, mas eu vi que lá havia gente de todo tipo. Homem, mulher, adolescentes e adultos também. Pessoas que já trabalhavam, já tinham até filhos. Todos interagiam sem que ninguém precisasse se expor. Era natural que no ambiente desse, dessa forma, se formassem amizades e até mesmo os casais virtuais. E assim, depois do meu primeiro fake de um personagem masculino, fiz um feminino,
intuito de interagir com os personagens homens das comunidades, que nem sempre tinham por trás homens também. Era a minha maneira de tentar me relacionar com outros homens até que eu descobri algo chamado por yaoi. Yaoi é um termo designado para obras de arte japonesa que tinha o intuito de retratar casais de homens, mas frequentemente era usado como gay em japonês, no fake, pela própria ignorância dos usuários. Eu fui atrás do tal termo e quando vi que haviam comunidades apenas de yaoi, isto é, de personagens masculinos que interagiam com outros masculinos, eu senti que havia um lugar para mim ali. Fiz outro perfil, essa vez um fake masculino que eu ia usar para começar a frequentar essas comunidades. E eu juro que o fato dele ter orelhas e cauda de gato nesse contexto é apenas uma coincidência. Eu nem sequer conhecia Alice no País das Maravilhas naquela época. É que o Neko é algo frequentemente comum no imaginário japonês, que eu não entendo exatamente de onde vem e do modo como é usado nos animes. Acho que de vez em quando é utilizado de uma maneira bem errônea nos contextos, mas naquela época eu não tinha noção e muito menos hoje. Então eu vi apenas como algo que era bonitinho, agradável e que também chamava um pouco de atenção. Sempre gostei do que é um pouco diferente. Comecei a conhecer muita gente e interpretar meu personagem nas mais diversas situações que poderiam ser transpostas em texto. Fiz muitas amizades, tive relacionamentos virtuais por muito tempo, de meses e até anos. Decepções amorosas e brigas sucessivas. E bons momentos também. O sentimento de inclusão e de poder jogar online junto com as amizades que eu fazia me fizeram querer passar horas naquele contexto. E de fato, eu ficava o dia todo no computador. Até que com uns 2 ou 3 anos nos fakes eu conheci outro menino que era super inteligente. Tinha a minha idade e já sabia muito sobre muita coisa, como teorias da psicologia. Ele também havia passado por um trauma parecido, perdeu a mãe e morava apenas com o pai. E foi ele que me mostrou o jogo Alice Madness Returns, perguntando se eu conhecia. Eu disse que não e baixei para jogar, para que pudéssemos conversar sobre depois. Conforme eu fui jogando, fui conversando com ele e ficando maravilhado com as reflexões que ele me proporcionava. Que existem várias associações que podem ser feitas. Quanto ao Arganais, por exemplo, reparou que ela tem uma prega no olho que não deixa ele fechá-lo? Tem um aparelho que fica umidificando ele de hora em hora, e ela ganhou uma chave de corda para impedir que ela durma. Isso pode ser associado à sessão de retrocesso que o Dr. fez para que Alice voltasse ao País das Maravilhas, como se ela não pudesse deixar aquilo descansar. Por isso que o Arganais e a Leve de Massa assumiram o controle do domínio chapeleiro. O Dr. Bambi estava os manipulando como as bonecas que ele estava fazendo. Alice tem um complexo de herói, quer salvar a todos ao seu redor, mas consegue salvar a si mesma. Necessita de ajuda externa que não conseguiu, por isso criou um mundo onde poderia esquecer os problemas e passar a cuidar dos outros. Mas ela na verdade criou um lugar onde ela pode se ajudar através de outros personagens, afinal é o mundo na cabeça dela, todos são ela. A história conta o que vai acontecer caso Alice falhe, a culpa vai ficar consumindo ela aos poucos para sempre. Ela não vai conseguir ser feliz e prosperar, crescer, se não resolver o que realmente aconteceu no seu passado. As crianças que o médico dela está transformando em prostitutas sofrem do mesmo mal. Alice passou anos observando aquelas crianças no silêncio sem poder reagir ou perceber o que realmente estava acontecendo. Mas o seu subconsciente sabia perfeitamente da verdade o tempo todo. Veja, a lagarta é a mente de Alice. Ela é uma garota muito inteligente. É a lagarta que diz a Alice o que ela tem de fazer, inclusive quem diz para ela que ela tem que crescer. O gato risonho é a ponte entre o consciente e o inconsciente dela, por isso ele sempre fala na forma de enigmas e sempre aparece numa situação nova para informar a Alice o que está acontecendo e depois simplesmente some. O chapeleiro é a criatividade dela e, como uma garota muito criativa, ele tem toda uma fábrica no País das Maravilhas. E a Alice que aparece no País das Maravilhas é a personificação do coração dela. A Rainha de Copas é apenas um símbolo das mágoas e raiva que ela guarda no coração. Toda pessoa tem isso. Mas se você deixar, os tentáculos das suas mágoas podem se expandir por toda a sua mente e julgamento. Mas a verdadeira rainha de tudo é a Alice. A identificação que eu encontrei, ou a identificação que eu queria ter, não podia ser descrita em palavras. Eu já estava há muito tempo vivendo uma versão alternativa da realidade, deixando para trás amigos e familiares, tanto que perdi muitas amizades nesse período. Ao mesmo tempo, os hormônios estavam à flor da pele, o que colocava uma pressão enorme para as paredes do meu corpo, como se quisesse explodir para fora. Mas fui desenvolvendo uma força cada vez maior para conter todos aqueles impulsos. Esse choque entre forças, como o conflito entre a pressão do plasma e a autogravidade de uma estrela, me dá a impressão de causar exatamente efeito semelhante em mim, a explosão de tudo lá dentro. Ir para a escola apenas para comparecer, dormia nas aulas e interagia o mínimo possível com meus colegas, me forçava apenas para passar de ano.
Gostaria de poder encontrar um lugar desses dentro de mim, um país das maravilhas que pudesse ser construído e modelado por um demônio como eu. Nessa época eu já tinha muitos fakes de vários personagens e tinha orgulho do quão bem eu conseguia interpretá-los, do quão bem eu conseguia não ser eu para interagir com outras pessoas, ao menos textualmente. Descobri em dado momento que algumas pessoas inventavam os próprios fakes e suas próprias histórias, usando apenas um avatar genérico ou de algum outro personagem por aí. E ao descobrir isso, meus fakes passaram a ser completamente inventados, como imaginar um personagem de RPG para montar sua ficha. Tentei dar a cada um uma história e capacidades únicas, personalidades únicas, índoles únicas. Criei relações entre esses personagens, ponto onde essas histórias se cruzam e cheguei até a certa vez colocá-los em uma única história corrente, no intuito de transformá-la num livro depois. Escrevi um bom número de páginas, mas acabei desistindo da ideia. De certo modo, eu tentava fazer deles, desse universo em que eles existiam, meu paraíso pessoal, com algum grau de sucesso. Era muito bom escrever sobre eles e interpretá-los com outras pessoas. Eu não consigo transcrever com palavras a profundidade da conexão e da seriedade que eu tinha com esses personagens mentais, mas tenho certeza de que cada um era um pedaço de mim pelo amor que eu dediquei a cada um deles. Haviam dois que foram os meus prediletos. O Hélio, que era um mago que adquiriu a sua mágica devido a um pacto com um demônio. Seu intuito era de usar o poder adquirido para mudar toda a história da humanidade, evitando o eminente fim, sendo capaz de abrir portais para qualquer lugar e viajar no tempo. Era um homem bem triste e dramático, que carregava o fardo de uma missão impossível e de um conhecimento tão grande do universo que era desesperador. Sofria muito com a sua solidão por não querer se aproximar de ninguém, especialmente em uma época diferente do tempo, dado que se preocupava muito em alterar as linhas históricas de modo impecável. Ser visto ou fazer amizade poderia ser um desastre, via Lady Murphy. Apesar de acreditar que o que fazia um dia valia a pena, não se permitir qualquer interação o fazia deprimido e ter alucinações. Dado que o pacto foi gravado em seu sangue, utilizar magias exigia extrair seu próprio sangue, o que tornava automutilações frequentes. Então, ele era marcado por cicatrizes no lado de dentro e de fora. E o segundo personagem era o Sol, que era um soldado do exército que tinha capacidade de se regenerar de qualquer ferimento físico ou amputação. Sua personalidade era de uma pessoa bastante alegre, extrovertida e amigável, que também é bastante sensível. Ela adorava abraços, tocar as pessoas, sentir o contato da sua pele com a do outro, fazer todos ao seu redor se sentirem tão amados como nunca foram, como o sol que espalha a sua luz e calor sem distinção depois de um dia frio. Todos aqueles com quem ele se relacionava tinham 100% de sua mente e corpo. Não tinha nenhum medo de exercer livremente sua homossexualidade ou de ir contra as ordens de seus superiores. Não se interessava em estudar e em nada que exigisse muito o cérebro, acreditava que nada era mais importante que interagir com as pessoas ou protegê-las e por isso se tornou um soldado. Tinha apenas medo das guerras porque sabia que não ia aguentar perder aqueles de quem gosta e, graças à sua regeneração, permanecer vivo. Duas figuras bem antagônicas eu sei, e eu adorava interpretá-los. Mas não era suficiente quando tinha de tirar meus olhos da tela. Escrever, principalmente só para si mesmo, é uma atividade muito solitária, muito autocentrada. Então, ora eu sentia a euforia do sol, ora o desânimo do Hélio. Ao mesmo tempo, eu sabia que isso não me fazia bem. Estar tão autocentrado nesse mundo pessoal não me fazia bem. E por vezes eu deletei todos os meus fakes do Orkut para fazer outra coisa, mas sem ter amigos ou ter com quem conversar no mundo real, eu sempre voltava aos fakes buscando qualquer migalha de compreensão e acolhimento. E o tempo foi passando. Passou o ensino médio, o cursinho, até o começo da faculdade, que foi quando eu comecei a conseguir me ocupar tanto que comecei a ter pouco tempo pros fakes, e fui assim me desvencilhando. Nesse ponto eu já consegui me conter tão bem que me negava a rir, usar outra coisa senão calça e tirar a blusa na frente de alguém. Havia me prometido a nunca desenvolver minha sexualidade, pois, se ninguém soubesse que eu sou gay, não teria por que sofrer preconceito por ser. Mas aquele desejo sempre esteve lá, o de voltar para dentro de si, de simplesmente apagar e poder viver só o meu mundo, o suicídio da consciência, sucumbir aos delírios totais. Pensei em acabar com tudo de vez algumas vezes, e ainda covardemente penso de vez em quando, diante das dificuldades, diante das decepções que vou dar a alguém, um desejo de poder passar despercebido pelo mundo. Por isso escrevo, e por isso tem esse espaço. Escrevendo posso tentar interpretar esse personagem tão complicado de pegar todas as suas nuances, há tanto tempo engavetado lá embaixo da minha lista de fakes. Por isso amo Alice no País das Maravilhas e esses jogos com suas Alices, a ideia de poder ir para algum lugar e fazer dele o seu paraíso pessoal, sem ter que se preocupar, sem precisar fingir, sem precisar não ser eu. Provavelmente nada é tão pessoal sobre mim e a minha história quanto os meus fakes, que foram meu paraíso pessoal alicesco, e por isso também foi tão difícil escrever esse texto.
Por isso quero fazer desse espaço meu paraíso pessoal. Por isso proponho chás com o diabo. Chá remontando um dos meus capítulos preferidos do livro, em que Alice toma chá com um chapeleiro maluco. Mas não sou Alice nem chapeleiro, então me resta apenas tomar chá com aquele que realmente nunca desistiu de mim, o diabo. Mamãe sempre dizia, é preciso orar para se aproximar de Deus, mas o diabo está sempre ao nosso redor, pois ele nunca desiste de roubar a nossa alma. Hoje eu sou crescido, não acredito mais em diabos. O que só pode fazer de mim o próprio diabo. Só mesmo sendo um demônio para estar tão confortável na presença de todos esses demônios, da fantasia do que poderia ser. O mundo real nunca foi tão maravilhoso quanto o País das Maravilhas, mas é o que tenho. Preciso tentar viver nessa realidade, colonizar e montar o meu império infernal. E dado que o diabo nunca desiste, acredito que estou no caminho certo.